Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Academia de Traders, uma iniciativa da ABC Financial Group. Hoje eu recebo Felipe Teixeira, que em seu currículo tem experiência em grandes do mercado como Morgan Stanley, Citibank Group. E se você quer aprender sobre estratégia, análise de mercado e como atingir seus resultados, você está no episódio certo. Felipe, seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer receber você aqui com a gente. Obrigado igualmente estar aqui. Muito bom. Felipe, antes de a gente começar, né, antes de a gente entrar nos temas mais técnicos, né, que você é um cara extremamente técnico, teve uma vivência muito grande em grandes bancos, queria que você falasse, até para a nossa audiência, quem que é o Felipe? Vamos lá. Bom, sou paulistano, 45 anos, tenho 3 filhos, casado, moro em Brasília, e sou economista, e aí eu, depois de passar uma temporada em bancos em São Paulo, né, eu comecei no IBMEC, depois eu terminei a faculdade no Mackenzie à noite, eu passei pelo Citibank, pelo Morgan Stanley, depois eu passei pelo Banco Paine, fui para o Votorantim, e depois acabei fazendo uma consultoria meio rápida dentro da tesouraria da Suzano Papel e Celulose, junto com um amigo de faculdade, e depois eu acabei indo para o exterior. A minha esposa é do Itamaraty, e a gente passou uma temporada fora. E aí ficamos 5 anos em Nova York, e lá eu tive umas experiências um pouco diferentes, né? O visto de trabalho que eu tinha me permitia trabalhar em qualquer lugar, em qualquer banco, tudo, mas como era um visto diplomático, né, era algo que os empregadores não viam com bons olhos. Então eu trabalhei numa concessionária da Honda lá durante 3 anos. Saiu do mercado financeiro nesse período. Saí. E eu trabalhei um pouco na parte tanto financeira dessa concessionária, quanto também na parte de vendas, né? E foi legal que aprendi muito espanhol lá, né? Porque tinha de Foi para os Estados Unidos aprender espanhol, é impressionante. Pois é, cara, mas foi uma experiência legal. Eu já tinha, né, como eu já tinha feito intercâmbio, a minha mãe me empurrou para o inglês desde moleque, o inglês eu já me virava bem, mas o fato de eu ter passado 3 anos lá nessa concessionária, cara, me ajudou muito a aprender o espanhol. Né? E te ajuda hoje, né? Porque hoje você trabalha em toda a América Latina. Também. Que bacana, Felipe. E nessa jornada nos Estados Unidos, você não abandonou o mercado 100%, você ainda continuava acompanhando. Sim, pois é. Então, desses 3 anos, diariamente eu acompanhava o mercado, né? A gente estava passando pela eleição de Trump, o Trump no primeiro mandato dele. Sempre gostei muito de geopolítica, então eu acompanhava todos os acontecimentos aí, desde então em Oriente Médio, Rússia, China, né, as coisas que impactam mais globalmente aí os mercados. Mas não, durante esses 3 anos eu também fiquei antenado em boa medida. Porque você passou 12 anos dentro de grandes bancos, né? Em tesouraria, mexendo com derivativos. E durante essa transição, porque depois você saiu dos Estados Unidos e foi para o Uruguai, não foi isso? Exato. E o que aconteceu? Como foi essa virada aqui? Você está no Brasil, totalmente voltado para o mercado financeiro, vai para os Estados Unidos, tem que fazer a adequação ali daquele período, depois vai para o Uruguai. E como foi essa mudança para você e como você voltou para o mercado para falar, não, vou voltar para o mercado financeiro, vou me estabelecer, usar toda a experiência que eu tenho para hoje exercer o que você exerce? Pois é, essa ida para o Uruguai foi um divisor de águas assim, na vida da família, inclusive, né? Depois que acabou o nosso tempo de Nova York, a gente tentou até estender um pouco lá, acabou não dando certo. A gente ia para Vancouver, mas acabou não dando certo. Foi frustrado. Ia subir mais ainda. Mas é menos frio lá. A gente acabou indo para o Uruguai, né? Foi uma segunda opção que foi dada para a Marcela. A gente lá perto do Brasil, perto da família, então vamos. E lá eu também... Naquele momento também não estava trabalhando remoto nem nada, e foi lá que eu acabei entrando nesse mercado de Forex, né? O Uruguai, lá em Montevidéu, tem sede para a América Latina de algumas corretoras grandes, né? Então, a Exness, a Axi, você tem uma série de corretoras que tem uma base lá por conta de incentivos fiscais e tudo, e aí eu acabei caindo sem querer nesse mercado mesmo, eu procurando emprego,
eu vi um anúncio da Axie e acabei me candidatando. Foi meio por acaso. E comecei, foi bem por acaso. E tinha, Uhum. apesar de Uruguai, Montevidéu ser a capital, a gente acha que não tem muita estrutura, é um país bem limitado em termos de infraestrutura, né? Sim. Ele é bem. Então, assim, você não tem um setor financeiro mais ou menos pujante, né? Então, mas sim, essa parte de corretora de Forex ajudou bastante a eu entrar nesse mercado. Ótimo. Antes da gente entrar na parte mais técnica aqui da sua carreira, né? Queria pedir para todos que estão nos assistindo, ativa o sininho, se inscreve no canal. Toda semana nós temos conteúdos exclusivos e sempre de cunho educativo. Felipe, quando você entrou para a ABC, né, que hoje é uma das gigantes aí do mercado de Forex, você é o responsável Brasil por todos os números, né, todas as captações, todos os trabalhos feitos aqui em território nacional, você é o responsável. E como que é isso? Me fala da sua função, como que você faz esse gerenciamento hoje de nível tão grande? Pois é, eu cheguei aqui, eu sou ruim de data, mas acho que deve fazer uns 6 meses, e eu montei uma equipe pequena em paralelo, né, a alguma que já tinha sido começado. Uhum. E aí eu acho que foi pouco a pouco conseguindo a confiança do meu diretor, do pessoal que está em cima, e eu comecei a criar diálogos com outras áreas, né? Tanto com marketing, quanto com a parte de retail, o pessoal do varejo, né? Que é quem lida com essas leads, né? Que vêm através das campanhas de marketing. A gente também não tinha, até então, um setor de atendimento ao cliente final estabelecido, né? Então eu consegui trazer 2 pessoas aqui muito boas que ajudam não só os clientes menores quando eles têm dúvidas de depósito, de saque, eventualmente alguma coisa de mercado. Então eu comecei a estruturar a coisa de uma maneira mais ampla e aí eu acabei meio que assumindo, né, formalmente Brasil e essa organização toda, né? Uhum. E diante de toda a sua experiência que você trouxe do mercado convencional, de grandes bancos, de ser um analista, né, financeiro também, como que você trouxe isso para o mercado de Forex e como que você ajuda hoje os seus clientes ou os seus parceiros internos também com essa experiência de análise como um todo? Como você falou, eu trabalhei basicamente em áreas técnicas, né, Sim. dentro dos bancos. O Citi, então o Morgan Stanley foi super legal porque foi meio traumático também, não para mim, mas uma situação meio extrema que 2007, 2008, a crise do subprime, famosa, eu tava sentado na mesa lá é mesmo? de derivativos para cliente institucional. Então Vendo tudo derreter, né? a gente fez tudo derreter. Você viu os caras olhando para a tela assim, falando, cara, Virou filme, né, cara? Virou filme. Foi uma coisa. E quem vê, acho que eu não sou velho, né? Eu tenho quase 45 anos. Mas foi uma experiência muito legal. Então, assim, eu acabei passando por determinadas áreas aí ao longo da minha trajetória, onde eu pude entender os bancos, o funcionamento desde do que eles chamam de back-office, né, lá atrás, processamento de operação, registro, etc., até a parte de tomada de decisão, a estruturação do produto para o cliente final, se vai ser estruturar um swap, estruturar uma opção, ou um produto estruturado para o investidor private. Então, assim, inclusive também eu tive em Nova York uma experiência um pouco mais breve. Fiquei quase uns 8 meses no Banco do Brasil Securities lá. Então eu acabei pegando um pouco também de experiência de corretora lá, né? Antes era mais banking e peguei um pouco de corretora lá. E aí depois, tendo passado pelas outras corretoras que eu passei, pela Axie, pela Exness, pela Vantage também, que é uma corretora bem grande, e vindo para cá, eu acho que eu pude... eu sinto que eu consegui ver, de certa maneira, que existia um gargalo técnico, assim, né, uma necessidade de uma boa parte dos parceiros de um apoio, né, no projeto deles, né? Sim. E aí eu procurei, então,
né, desde então, usar tanto, né, o que eu aprendi, o que eu sei, para poder assessorá-los na questão de tomada de decisão, de gestão de risco, né, um pensamento mais estratégico, como também eu trouxe para a equipe, trabalham comigo, pessoas que são muito especialistas em coisas específicas que estão, né, 100% relativas ao mercado, ao nosso mercado. Então, tem gente que entende muito de indicador, tem gente que entende muito de MetaTrader, tem gente que entende muito de EA, desenvolvimento de algoritmo. Então, assim, o que eu pude trazer, não só com o meu conhecimento, mas também com as pessoas que eu conheci nessa jornada. As aí. peças estratégicas foram importantes para a construção do negócio. Isso. Eu acho o grande diferencial que a gente pessoas, tem. né? São as pessoas, não é? Não tem jeito, né? Nesse ambiente de inteligência artificial, de IaaS e coisa do tipo, mas a pessoa, ela tá muito ali, aquela questão da confiança pro cliente final, né? Faz diferença. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente... eu sou muito fã do trabalho cooperativo, assim, sabe? Vira até clichê, porque eu falo tanto isso pra galera, mas eu já parei, porque eu acho que todo mundo entendeu o recado. Já entendeu o recado, mas é aquele negócio, no ambiente de cooperação, né? Quando você tem duas pessoas ali, 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é... Né, você consegue achar... você acha coisas ali no meio, quando as pessoas estão, né, de uma maneira transparente, querendo se ajudar, né? As pessoas vão tendo uns estalos assim que elas não teriam se elas estivessem trabalhando num ambiente mais competitivo, assim, sabe? Eu acho que a sociedade, eu percebo que a sociedade está tendo um certo shift aí para esse lado, né? E eu acho que vai ser bom. Eu acho que é impressionante, assim, como na verdade todo o ser humano, ele foi criado para viver em comunidade, né? Se você observa, inclusive, as pessoas que às vezes estão no final da vida mesmo, às vezes está com uma doença específica ou coisa do tipo, essas pessoas, elas definham muito mais quando ela não tem aquele apoio emocional, quando não tem outras pessoas se importando com ela, do que quando ela tem. Então, assim, o ser humano, ele nasceu para estar com outros. E é impressionante que quando a gente está junto, as ideias vêm, né? Tanto que muito do modelo home office, as pessoas voltaram para o híbrido, porque quando tá junto ali, as coisas acontecem, a criatividade vem. Então, é bem bacana. Mesmo sendo hoje um produto extremamente tecnológico, que você opera de qualquer lugar do mundo, qualquer horário, as pessoas gostam de estar com as outras, gostam de um conselho, gostam de ver estratégias diferentes, né? Verdade. E para você, quando você lida direto com o cliente, porque não é tão comum, né, mas você dá também apoio direto ao cliente, né, hoje para os parceiros. Quando você analisa, você dá mais um briefing técnico ou você gosta de falar mais de macro, mais de geopolítica? Como que é o seu jeito de trabalhar na hora de você analisar isso? Com base também nessas experiências que você teve em grandes instituições, né? Assim, normalmente as pessoas, os parceiros, os clientes, eles vêm já com... Dá para a gente tentar diagnosticar onde que eles estão precisando de ajuda, né? Então, se for algo que eu posso suprir, parte técnica, parte de análise do gráfico, de gestão de risco, eu acho que o ponto principal, um dos pontos principais é a gestão de risco, né? Gestão de risco. Tem um capital lá que está depositado na corretora, tá, tem os 20 mil reais que seja, tá bom, tem 20 mil reais. Eu vou colocar os 20 mil reais em risco numa operação de hoje para a semana que vem ou só de hoje? Não, então assim, é aí que vem essa questão de a gente tecnicamente poder assessorar o cliente a enxergar isso, a mensurar, saber quanto que ele vai ter que comprar ou vender do ativo que ele quer transacionar, para que, caso o preço vá contra ele até determinado nível, ele não perca mais do que aquilo que ele está disposto a perder. Né? Então, se você entra numa operação, tem 20 mil reais na corretora, eu entro numa operação e perco 10 mil, eu falo, mas eu não queria ter perdido 10 mil, eu queria ter perdido no máximo 2, né? Então, esse é talvez o principal ponto, né, que inclusive eu tenho um problema com isso, questão de disciplina, né? A gente tem que... A disciplina é um ponto muito sensível no ser humano e acho que todo mundo briga, né? Então acho que talvez seja o ponto mais
mais sensível, assim, que eu tendo a ajudar, né? Muito embora eu não E seja esse o seria um exemplo dos vivo. principais erros também ou não? Qual que são quando você percebe alguém que entra? Primeira corretora, acabei de conhecer, fui lá, abri minha conta, comecei, fiz um curso, comecei a aprender. Quais são os principais erros que você observa nos clientes ou em quem está entrando no mercado? Eu acho que É talvez isso seja também? essa, eu acho que talvez seja essa consciência aí. Vou entrar Da no, gestão. é da gestão de quanto que eu vou brincar, vou aprender, né? Eu quero Uhum. aprender a operar no mercado. Eu vou tirar, vou vender meu carro e Não. colocar lá. Olha, você pode até vender, mas desde que você não coloque toda a grana e não abra uma exposição muito grande, né? Uhum. Né, eu acho que não tem problema. Mas o importante é esse, é você saber onde você está e para onde você quer ir, né? E para quem está nos assistindo, qual seria o primeiro passo para a pessoa iniciar, ou se ela já está ali operando, além da gestão de risco, a gente sabe que isso é primordial, mas qual que seria o primeiro ponto de aprendizado que você indicaria para essas pessoas iniciarem? Esse ponto de aprendizado. Vamos lá. A gente está desenvolvendo um trabalho agora bem focado em comunidade, em educação, né? Então, óbvio, né, que esse é o caminho para você primeiro conhecer, né? Depois se autoconhecer, para depois fazer aquilo que você acha que cabe, né, dentro desse mundo de investimentos para você. Então, eu acho que é isso, mais ou menos. Foi meio confuso essa Então, explicação, o mas... autoconhecimento, você diz assim, é o que acho que a maior parte dos analistas, dos traders, de todos que passam aqui no nosso bate-papo, acho que traz um pouco disso, né? Que é o famoso emocional e Pois é, técnico. Então, pois é. acredito que seja basicamente isso, né? Então, a pessoa ela se autoconhecer, equilibrar, até acho que até para a gestão de risco que você deu tanta ênfase, a pessoa ela precisa estar equilibrada, né? Porque acho que num dia mais de nervoso ela vai aumentar a exposição, num dia mais animada ela vai querer achar um excesso de confiança, né? E ela acaba Exato. cometendo erros, né? Exato. E aí é que as duas coisas, né, esse conhecimento e o autoconhecimento meio que vão juntos, né? Não é legal Uhum, você só trabalhar o conhecimento, nem só o autoconhecimento, né? Você tem uhum, que trabalhar ao mesmo tempo isso para você entender qual que é o seu lugar no mercado, uhum, né? Porque tem gente que, uhum, que, que acaba fazendo do mercado virar um vício, né? uhum, Mas a gente tem que dar um propósito melhor, né? Um uhum, propósito mais saudável para isso, pensando no longo prazo, pensando em uhum. uma poupança, né? Uhum. E você é mais técnico ou você é aquele cara que fundamenta mais, analisa mais os mercados macros? Como que você é, o seu jeito ali? Porque cada um tem uma tática ali na hora de aconselhar ou de exercer. Ou de exercer. Então, eu gosto muito de avaliar a trajetória, a evolução dos preços dos ativos, né, Uhum, dentro de um intervalo maior de tempo e analisar como coisas que aconteceram nesse interim ah, uhum, importantes, né, impactaram, se impacta. Porque assim, a ideia é a gente procurar. Eu acredito muito na oportunidade de arbitrar no mercado. Né? Arbitrar o quê? No sentido de você. Tem ativos que estão caros, porque, né, por exemplo, bolsa. Né? Bolsa está cara, bolsas da S&P 500, todas essas bolsas lá fora estão caras já há muitos anos. Né? Então, uhum, eu já fui muito idealista lá atrás e eu tendia a operar vendido. Né? Então, uhum, eu perdi um pouquinho de capital nessa brincadeira. Né? Nada muito. Mas eu acho que avaliar essas oportunidades numa janela maior e tentar entender como que os preços variaram de acordo com esses acontecimentos principais, para você falar, pô, não, isso aqui não está fazendo sentido, a prata está nesse nível e o ouro está nesse nível, né? Historicamente, por exemplo, a prata, ela hoje em dia tem uma série de utilizações importantes, principalmente na questão de bateria. Né? Então, além de ela ter sido já historicamente uma reserva de valor, né? Se cunhava moeda de prata, né? Até há pouco tempo, ela também tem uma utilização dentro da economia real que até pouco não tinha. Né?
essa questão das E a baterias. segurança, né? Então, assim, por exemplo, então você tem um histórico da relação do preço do ouro e da prata que foi descolando, né? E não fazia sentido. Então, é uma coisa que eu acompanhava já desde 2016, né? E recentemente teve uma virada, né? Recentemente a prata que estava na casa de $15, a onça, que é 31 gramas, é uma moeda. Lá nos Estados Unidos tinha umas moedas cunhadas, era super fácil você comprar e vender essas moedas, tanto de ouro quanto de prata. Mas na época que eu estava lá era $15, né? Bateu $100 esses dias. Então, ou seja, estava mal precificado. É isso que você acompanhava. Quais são os ativos que estão com preço errado? Exemplo, quero pagar, estão me vendendo a Scopa R$1.000. Fala, cara, não vale R$1.000, está muito caro. Por mais que tenha gente pagando, mas está muito caro. Tá muito caro. Né? A não ser a mesma coisa que vender por R$5 este microfone. Você fala, cara, tá muito barato. É mais ou menos isso, essa é a sua análise. Exato. Você focava nesse tipo de ativos. Exato. Esses mercados que eu acompanho mais, tanto de moedas, quanto de ações, quanto de metais preciosos, petróleo também, eu acho que é justamente isso. A gente... porque você vê ao longo do tempo que tem coisa que não faz sentido isso aqui estar desse tanto, né? Então, e é claro, se você vai fundamentar a sua análise, você consegue falar, pô, deixa eu tomar uma posiçãozinha aqui, mas aí eu não quero perder mais do que, sei lá, R$5.000 se o preço cair 20%. Mas, ao mesmo tempo, eu espero que ele vá subir 50%, e com isso eu vou dobrar meu capital, né? E aí entra a gestão de risco também, né? Junto com essa questão da abordagem mais técnica de níveis de preço, né? E fundamento. Perfeito. Felipe, e dentro mesmo a gente falando do mercado tão líquido, né, quanto o Forex, um mercado que movimenta mais do que a maior parte das bolsas do mundo todo. E como foi para você, né, essa experiência no exterior que você teve, né, tanto Estados Unidos, América Latina, Brasil, isso tudo te ajudou nessas experiências, essas vivências fora, de entender mais este mercado ou não, é indiferente? Eu acho que em alguma medida sim, né? Eu acho que você entender um pouco como que funciona a cabeça o brasileiro é um bicho bem específico, né? A gente é bem diferente do americano, né? Eu confesso que eu conheço pouco a Europa, eu não conheço a Europa, conheço alguns europeus, mas não conheço a Europa. Na vertical. E conheço também um pouco o pessoal da Ásia. Sim. Mas eu acho que se a gente tem essa oportunidade de entender culturas diferentes, como que as pessoas pensam, o que elas querem, o que elas gostam, é mais fácil de a gente tentar entregar, né? De alguma forma. Porque atrás da operação tem um operador, né? Exato. Existe um emocional, existe uma cultura, existe uma visão, né? Às vezes nós estamos falando sobre o mesmo assunto e cada um tem visões diferentes. Sim, né? sim. E nós temos um bloco aqui que são perguntas assim mais específicas e às vezes são respostas até mais curtas, assim, para que o pessoal conheça também não só o Felipe, né, mas também o pensamento seu estratégico por trás do tema que a gente vem abordando. Então, assim, por uma palavra, o que define a sua trajetória lá? Desde o Felipe aí que saiu de São Paulo para Goiânia e passou aí por todos esses lugares, até chegar aqui hoje como, né, uma posição tão importante dentro da ABC. Acho que adaptação, né? Adaptação. De adaptação mesmo, né? De adaptação. Bom, e o maior erro hoje que você acha que você cometeu durante essa trajetória? Eu acho faria diferente. Que eu faria diferente? Não sei, eu acho que a gente vai pouco a pouco amadurecendo, né? Continua amadurecendo, porque estou longe de ser maduro ainda, mas é saber o nosso lugar, saber do que a gente é capaz, saber o que a gente pode ajudar e ter consciência de que a gente tem condições de fazer a diferença na vida dos outros de alguma maneira. Acho que você já respondeu essa, mas vou aprofundar aqui. O que você opta mais? A técnica ou a fundamentalista dentro das suas análises? Acho que as duas entram um pouco juntas, né? A análise técnica é legal para você ver mais as coisas de movimentos de curto prazo, né? A fundamentalista, ela traz mais dados. Ela diz mais, ela é uma coisa que, se bem feita, se
feita corretamente, que todo mundo erra algumas, Claro. né? Ela tende a trazer frutos um pouco mais consistentes, né? E você tem mais tempo de fazer uma gestão adequada de risco numa operação um pouco mais longa, né? Bom. Felipe, e qual uma fonte, um livro, seja de cunho pessoal, espiritual ou técnico, que você assim não abre mão de consulta durante a sua jornada? Eu acho que certamente o evangelho do nosso mestre Jesus, aí eu acho que Ótima escolha. A gente consegue alento para praticamente tudo lá. Acho que é o livro mais atual, né? Apesar de ter mais de 2.000 anos. Pois é. Que bom. E é isso. E qual o conselho que você daria para o Felipe, lá de 20 anos de idade, né, quando começou a jornada ali? Calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente precisa acreditar que Valeu a dá. pena a jornada? Valeu, né, cara? Valeu. A jornada continua, né? A gente tá no começo dela ainda, né? Com Mas certeza. tá dando tudo certo. Chegando na metade aqui agora da jornada. E olha lá, né? Olha lá. E qual que é o hábito que hoje você tem, assim, seu ritual que é inegociável? Eu preciso dar umas desligadas, assim, ao longo do dia para diminuir o ritmo dos pensamentos e colocar o pé no chão. Você é um cara calmo, né? A gente tenta, né, meu? A gente tenta. Bom. Senão tendo a atropelar muitas coisas. Então eu preciso, às vezes, dar umas sentadas, umas acalmadas. Assim. Bacana. Dinheiro para você é uma ferramenta ou um objetivo? Acho que é consequência, né? A gente vive numa atuada de já algumas décadas, alguns séculos de que não tem o suficiente para todo mundo e tal, né? Só gera ansiedade, né? Só gera ansiedade. Mas assim, tem muita grana aí, suficiente para todo mundo. Só né, troca cara? de mão, né? Só troca de mão. Infelizmente, O dinheiro é o mesmo. as pessoas que têm dinheiro de verdade não estão querendo abrir mão de muita coisa, não. Em detrimento dos outros, né? Mas a gente... Eu costumo dizer que o dinheiro, né? Ele até um período, ele faz diferença. Depois não faz mais. Falo que é como o mar, né? Quando chega uma profundidade, tanto faz se tem 100 metros ou tem 1.000 metros. Você já não consegue mais chegar no fundo. E o dinheiro é mais ou menos isso. Quando você chega numa quantidade de dinheiro, você vai acessar os mesmos lugares que tem 10.000 vezes mais que você. Então, acho que até um certo limite, o dinheiro ele é muito importante. Mas depois daquele limite ali, é só acúmulo. Só vaidade, Exato, né? só vaidade de poder, orgulho. exatamente. Bacana, Felipe. E agora um conselho que você daria para quem quer iniciar neste mercado tão volátil, mas tão líquido e sólido quanto é o mercado de Forex? Bom, o importante é se educar, né? Eu acho que a educação dentro desse mercado, especialmente para você que está desbravando isso agora, ela é imprescindível. E aqui na ABC você vai poder contar com uma série de pessoas que vão te ajudar no atendimento de projetos, de educação. A gente, como eu falei lá atrás, a ideia é a gente suprir a necessidade de todo tipo de trader, desde do iniciante até o intermediário, até o avançado, os parceiros que querem desenvolver negócios com a gente também aqui. A gente está super apto aqui a ajudar vocês a estruturarem os seus projetos na corretora. Perfeito. E lembrando que todos os nossos conteúdos, ele nunca é uma indicação, mas sim ele é de cunho educativo, para que as pessoas aprendam, possam se inspirar como histórias como o Felipe, como outros convidados que passam por aqui, sempre trazendo conteúdos exclusivos para que as pessoas conheçam mais, aprendam mais sobre esse mercado e sobre outros mercados que a gente traz aqui também. Tá? Felipe, nosso papo chegando ao final, queria agradecer demais sua presença aqui com a gente, né? É muito esclarecedor, acho que daria até mais episódios de tanta história aí, de uma história tão bacana e inspiradora para todos nós. Meu amigo, muito obrigado aí. Diegão, obrigado, viu, cara? Prazer te ver, viu? Amém, irmão? Obrigado.